Olá pessoal, eu me chamo Clarice. Eu me chamo Anderson. Sejam bem-vindos ao nosso podcast de hoje. Vamos falar sobre um dos maiores mistérios da matemática, que é o último teorema de Fermat, uma conjectura que deixou a comunidade científica intrigada por mais de 350 anos. Como esse enigma matemático foi resolvido só no século XX, o que levou os matemáticos tanto tempo para entender e provar a famosa afirmação de Fermat. Fica com a gente, porque essa história é fascinante. Primeiro, vamos entender do que se trata o último teorema de Fermat. Em 1637, um matemático francês chamado Pierre de Fermat escreveu à margem de um livro que ele havia encontrado uma prova matemática maravilhosa. Para o seguinte enunciado: não existem números inteiros positivos a, b e c que satisfaçam a equação a elevado a n mais b elevado a n igual a c elevado a n para qualquer valor de n maior que 2. Em outras palavras, Fermat afirmou que se você pode pegar dois números inteiros, elevar ambos a um número maior que 2 e somá-los, nunca obterá um outro número inteiro elevado à mesma potência. Parece simples, certo? Mas o problema estava na prova. Fermat nunca a escreveu, deixando o mundo da matemática intrigado por séculos. Logo que Fermat escreveu essa alegação, ele não imaginava que sua prova maravilhosa jamais seria encontrada. Isso porque, embora a afirmação tenha sido simples, a demonstração de que ela é verdadeira se tornou um grande desafio para gerações de matemáticos. Ao longo dos séculos, o último teorema de Fermat se tornou uma lenda na matemática, um enigma quase impossível de resolver. Vários matemáticos tentaram e falharam. A equação parecia simples, demais para ser verdadeira. Mas as tentativas de provar ou refutar levaram os pesquisadores a desenvolver novas áreas da matemática. Entre os matemáticos que se debruçaram sobre o problema, tivemos Euler, Legendre e Kummer, que tentaram abordagens diferentes. Mesmo com grandes progressos na matemática, nenhum deles conseguiu provar o teorema. E isso aconteceu por algo fundamental: a falta de ferramentas matemáticas adequadas. Na verdade, as ideias que eram necessárias para a prova só foram desenvolvidas muito tempo depois de Fermat morrer, no século XIX e XX, em áreas como a teoria dos números e a aritmética modular. Mas o verdadeiro avanço que poderia levar à solução estava a décadas de distância. Em 1993, mais de 350 anos depois de Fermat ter escrito sua famosa conjectura, Andrew Wiles, um matemático britânico, fez o impensável. Wiles, que desde criança sonhava em resolver o último teorema de Fermat, dedicou anos da sua vida a esse problema. Ele usou ferramentas matemáticas extremamente avançadas, muito delas inéditas, de ramos como a teoria dos números e as curvas elípticas. Ele, então, anunciou sua solução. No entanto, havia um problema. O erro foi encontrado em sua prova inicial, mas Wiles, com a ajuda de seu colega Richard Taylor, conseguiu corrigir a falha.
Finalmente, em 1994, um ano depois, a prova foi publicada. O último teorema de Fermat foi oficialmente comprovado. Mas, afinal, por que levou tanto tempo para resolver esse problema? Foram 350 anos. A resposta está na própria evolução da matemática. Quando Fermat propôs seu teorema, as ferramentas matemáticas disponíveis eram extremamente ilimitadas, limitadas. Mesmo com a descoberta de novos ramos da matemática, o teorema estava fora de alcance, até que novas abordagens e teorias foram evoluídas e desenvolvidas. Matemáticos como Williams foram capazes de usar conjecturas de Taniyama-Shimura, curvas modulares e muitos outros conceitos avançados que não existiam no tempo de Fermat. É como se o teorema fosse uma chave para um cofre, mas só muito depois os matemáticos encontraram a chave certinha para abrir aquele cofre. Não podemos deixar de mencionar também o impacto que a resolução do último teorema de Fermat teve na matemática. A prova de Willis não foi apenas uma solução para o enigma de séculos. Ela abriu novas portas para a área de pesquisa, ajudando a desenvolver a teoria das formas modulares, a geometria algébrica e muitas outras disciplinas matemáticas. Portanto, embora o teorema fosse uma questão isolada, sua resolução ajudou a impulsionar grandes avanços em campos inteiros da matemática. Esse foi o nosso podcast de hoje, juntamente comigo, Clarice. E eu, Anderson Klein. Muito obrigada por assistir nosso vídeo. Amém. Alguém conhece? Credo, moça. Alguém conhece? Alguém conhece? Não, não conhecemos. Não conhecemos, explica. Meu Deus, se olhar pra tua cara, eu vou gravar essa vai errado. Vai não, moça.